Toda mulher um dia já foi uma menina. Toda menina já se inspirou em uma mulher. Mãe, professora, babá, dançarina, médica, astronauta, atleta, engenheira. E de sonho em sonho, sua trajetória foi sendo construída. Acertos e erros, desafios, dilemas, receios, estratégias, conquistas e celebrações. Série Mulheres. Toda mulher tem uma história. Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos em mais um podcast da série Mulheres. Sabe que eu tava com saudade? Meu Deus, faz tempo que a gente não grava. E 2026 a gente entra com tudo e agora gravando podcast com essa mulherada linda, trazendo mulheres para falar sobre relatos, cases. Aí eu tenho novidade. Vou trazer homem também para falar na série Mulheres. Sabe por quê? Eu acho que quando a gente une, quando a gente traz diversidade, equidade, inclusão, faz toda a diferença. E a gente tem que trazer, sim, homens que observam tudo isso, que dão oportunidades para mulheres e, claro, mulheres que estão se posicionando na liderança. E fica a dica para você acompanhar aí o nosso podcast, não só esse, mas outros que virão, combinado? Hoje eu tô aqui com a querida Cristiane, pois é. Eu chamo ela de Cris porque já faz parte da família líder e ela é coordenadora do livro Mulheres na Experiência com o Cliente. Esse é um projeto que quando nós iniciamos, aliás, tudo tem uma história aqui, vocês já sabem. A Cris foi uma conexão da Luciana. Pô, André, mas quem é a Luciana? Calma. Foi uma outra parceira que participou de um livro nosso aqui na editora Líder, Mulheres no RH. E nessa conexão gostosa, em um lançamento, a Luciana falou: poxa, Andréia, vamos trazer um livro sobre experiência do cliente. Eu olhei para ela e falei: vamos. E aí ela me apresentou a Cris e eu tô aqui com a Cris. Esse é o segundo momento que nós estamos no nosso podcast, mas hoje a gente quer falar sobre algo que se materializou. Hoje a gente quer falar do livro que nasceu. Seja bem-vinda, Cris. Ai, obrigada, Andréa, mais uma vez por estar aqui nesse espaço. E agora, com a jornada completa, né? Com certeza, né? E que delícia, né, Cris? Ai, que delícia. Cris, olha só. Gente, eu vou segurar o livro aqui, tá? Eu acho que é importante. Eu tô com ele na mão, gente. Que delícia. E a gente tem aqui uma porrada de mulher forte, feras, mulheres que acreditam no poder da experiência com o cliente. Sabe, Cris, hoje de manhã eram bem cedo, né? Eu levanto bem cedo, eu assusto toda a equipe, inclusive. Eu mandei uma mensagem no grupo que a gente tem da equipe e eu parabenizei a minha equipe, né? Pelo conteúdo, pelo contexto, pela entrega, pelo atendimento às autoras. Porque em todo evento eu ouvi: Andréia, sua equipe é incrível, sua equipe foi muito bacana, todo mundo nos atendeu com muito carinho. E eu fiquei emocionada, eu acho que isso me deixou muito, muito emocionada, porque hoje em dia, quando você cria um caminho, uma jornada para o cliente, você realmente pensa no cliente em todo o tempo. E a minha equipe, ela traz para mim muita consciência sobre isso. Elas sempre se colocam no lugar do cliente. Quando elas vêm me responder algum problema, é engraçado que eu tenho lá a coordenadora que cuida da parte, a nossa liderança que cuida da parte dos projetos editoriais, a Laís. Uma vez ela virou para mim e falou assim: olha, Andréia, eu acho legal, antes de nós respondermos essa cliente, nos colocarmos no lugar dessa cliente. Eu achei aquilo tão lindo que eu me emocionei. Eu falei: é isso. A gente quer realmente uma equipe que pense fora da caixa, que pense no outro. Porque essa é a grande jornada, né, Cris? Sim. Então, eu acho que, assim, você passou ontem pela experiência de quase 30 mulheres de experiência analisando qual era a experiência com você. Então, assim, se essa experiência Que não medo. é incrível, não vai. Eu posso te garantir que a gente estava ali com um mais seleto grupo de mulheres que realmente olham para a experiência com carinho e vivem. E claro, né, que a gente é crítica nesse ponto. Sim. E o que eu mais ouvi ontem foi: nunca vi, Cris, um lançamento assim. Eu já fui em muitos lugares, eu já estive em muitos lugares, mas eu nunca vi um lançamento assim. E eu acho que a prova disso
é que a gente já conectou mulheres para um novo trabalho, né? Não é, Cris, e não para, né? A gente não para. Mas, Cris, foi muito gostoso, assim. Eu quero te agradecer, inclusive, né? Eu acho que quando a gente consegue fazer com que outras mulheres se conectem ao nosso propósito, faz toda a diferença. Né? Uma das coisas que a gente realmente tem passado por muito são plágios, né? Hoje, dentro da editora, você sabe disso muito bem. E é muito ruim quando o teu trabalho... Você sabe do que eu tô falando. Sim. É muito ruim quando o teu trabalho, depois de 11 anos, um selo editorial que a gente criou para homenagear, para abraçar mulheres, começa a ser copiado de formas diferentes por outras editoras. Isso machuca um pouco a gente, porque nós somos emocionais demais, né? Mas eu digo sempre o seguinte, parar nós não vamos, né? Quando a gente acredita no pioneirismo, a gente acredita nesse dar asas para que outras mulheres possam voar. Então, é isso que eu tenho feito ao longo da minha carreira. E ontem marcou muito para mim. Né? Muito mesmo. Ontem era o aniversário da minha filha, de 28 anos. Era o aniversário daquela menina que, quando eu comecei a minha história lá atrás, quem conhece a minha história sabe que eu fui mãe solteira e que eu tive que traçar um caminho sozinha, sem experiência, sem o provável. Eu vivi o improvável. Então, ontem foi um dia muito marcante para mim. E as autoras nem sabem disso. E era o aniversário da minha filha. E quantos aniversários de filhos a gente acaba deixando para se entregar, para dar a melhor experiência para o nosso cliente? Você sabe disso? Sim. Quantas vezes eu estava viajando e era aniversário dos meus filhos, né? E quantas de nós abrimos mão disso para dar uma boa experiência para o nosso cliente. Sim. Então, ontem realmente foi um dia marcante para mim. Eu acho que é por isso que eu realmente me emocionei muito ali com aquela mulherada. Foi impossível não se emocionar. Mas, Cris, esse livro realmente é um marco, né? E eu começo a falar de marco porque marco traz para nós evidência. E evidência traz para nós resultado. E ontem foi um dia de marco, evidência e resultado. Por quê? A gente está falando, Cris, de 50 mulheres brancas e 50 mulheres pretas. O que você sente com isso? Eu acho que foi, assim, primeiro tem que dizer que foi proposital. Porque Uau. se a gente pensar que as coisas vão acontecer, né, de ter 50% de mulheres brancas e 50% de mulheres negras num espaço de visibilidade, que vai acontecer de forma natural, não vai acontecer. Então, primeiro, foi proposital. A primeira coisa que eu pensei eu preciso trazer para esse livro todos os tipos de mulheres, todas as representações de histórias. Porque nós somos únicas, né, nas nossas histórias, e a gente também tem essa questão coletiva. Então, foi proposital, foi uma escolha, foi ali, ó, contando um por um, tá? Para ver se a gente estava mantendo o equilíbrio. E é um orgulho conseguir fazer, porque não é fácil, né? Porque se a gente for pensar de forma natural, realmente a gente olha para os quadros hoje e a gente vê 90% de homens brancos, né, na liderança e muito menos mulheres. Então, a gente precisa fazer de forma intencional. E quando acontece, com certeza, eu tenho certeza que esse é um livro espetacular, cheio de histórias únicas, exatamente porque tem uma diversidade ali de mulheres que partem de lugares completamente diferentes, mas que a beleza, né? A beleza de ser diverso e não ser um único olhar, de um único lugar. Então, eu fiquei muito, muito emocionada ontem por estar fazendo algo que é o que eu sempre falo, né? Que é a gente falar sobre incluir. Sim. Porque na prática. Na prática, quando a gente traz, né, esse recorte, os dois recortes juntos, eu não estou falando de protagonismo de um ou protagonismo do outro, eu estou falando de inclusão. Sim. Eu estou querendo que as pessoas, que é o que eu venho batalhando aí, trazendo a minha voz para isso, é que a gente olhe para o mundo hoje e fala, está desequilibrados, vamos equilibrar um pouco melhor? Vamos trazer, porque quando a gente trouxer mais equilíbrio para o cenário que a gente tem no Brasil,
a gente vai ter um mundo com certeza melhor para todo mundo. Com certeza, e faz toda a diferença, Faz. né, Cris? Eu falo que essa obra, eu acredito que ela destaca, e ela vai trazer muito mais, porque a gente tem lançamento na Bienal, tá, gente? Com essa obra maravilhosa, Bienal, vamos estar lá, dando um show, inclusive, de experiência com o cliente, porque faz toda a diferença, quando a gente acredita. Tô me achando. Cris, Eu tô me achando. e para entrar na Bienal, você vai apenas preencher um link como autora, vai apresentar o livro, porque ela é autora, né, gente? Tem uma entrada diferente, é uma delícia. A Bienal tá chegando. E eu não posso deixar de agradecer, né, nesse primeiro podcast de 2026, toda a mulherada que está nos apoiando. Gente, olha só. Não existe, gente. Eu sou uma editora assim que eu não. Eu falo, gente. É muita graça, né, do céu, enfim, eu acredito muito em Deus, mas ter mulheres que acreditam no que você está fazendo, porque faz toda a diferença, né? Eu criei uma campanha, você sabe disso, né? Você é a super apoiadora, e nessa campanha eu coloquei ali um valor X pequeno, né, simbólico para mim, porque para mim conta muito, e eu coloquei uma meta de mulheres. A gente tem 500 mulheres nos apoiando na Bienal. 500 mulheres sustentando essa causa. Então, assim, como é que eu não vou preparar algo especial para elas na Bienal? Impossível, impossível. Então, eu falo que a mulherada tá assim já. Andréia, e aí? Eu já posso comprar passagem? Andréia, posso comprar? A gente já começa a liberar a partir de maio, né? Maio, final de maio, a gente já começa a mandar os posts para cada uma das mulheres, porque a gente quer divulgar muito nas nossas redes sociais. Eu não posso deixar de agradecer, Cris. Mas, Cris, voltando aqui para o nosso livro e para o nosso projeto. Como coordenadora, você acha que a Cris parou? Não, não parou. Tem muito mais, porque um projeto como esse starta muitos outros temas, starta muitas outras autoras para se mover. Ó, já está na hora, vamos coordenar esse tema aqui, ó, vamos fazer isso aqui com a Andréia, vamos tocar algo diferente. E a Cris está despertando isso nas próprias autoras. E isso é muito bacana, porque além de dar continuidade com o livro Mulheres na Experiência com o Cliente, edição Poder de uma Mentoria, sabe, todas essas mulheres maravilhosas aqui vão estar na edição Poder de uma Mentoria. Então, logo, logo, você vai ter uma puta de uma edição maravilhosa de autoras que vão trazer uma aula prática sobre experiência do cliente. Sabe o que é isso? Isso muda tudo. Isso não tem lá no ChatGPT, no Cloud, não. Isso é delas, é legado, é ensinamento, é coração ensinável, que aprendeu para ensinar outras pessoas. Então, eu acho que isso traz para nós uma força, né, Cris? Sim. Porque é o equilíbrio desses projetos. Exato. Acho que tem duas coisas, né? Quando a experiência é boa, qual é o resultado? Recompra. Então, é sobre isso. Então, a gente já começa com a primeira lição, né? As mulheres estão aceitando participar desse novo livro exatamente porque a experiência com você, com a editora, foi incrível. Então, isso quando a gente fala dos indicadores, mas o principal indicador eu consegui fazer com que o meu cliente recompre. A gente vai ter um custo muito mais baixo, né? Porque agora eu não preciso convencer ninguém, né? No começo, eu tava me lembrando hoje da primeira reunião e eu perguntando, Andréia, isso, fazendo 1 milhão de perguntas. Por quê? Porque é a minha reputação, né? Imagina, convidar mulheres para ter uma experiência com livro, mulheres da experiência. Então, a experiência tem que ser boa. E aí, eu acho que, fato 1, essa experiência é boa e por isso que a gente vai ter tantas mulheres novamente no segundo livro. E segundo gente, vai ser um livro de milhões, né? Vai. Vai ser valioso, né? Porque assim, a gente está falando de um capítulo, gente, de cada ícone, né? Eu falo que cada mulher que está aqui é ícone em algo. Quando a gente pensa em soft skills, cada uma tem uma habilidade diferente e única. Eu sempre falo, não existe competição no mercado.
porque a Andrea Roma é única, a Cris é única. A gente pensa de uma forma, a nossa lente é diferente da outra lente, e é isso que faz com que o nosso negócio cresça. Porque a gente acredita no que está fazendo, independente do outro. Então, eu acho que isso molda, né, a nossa trajetória, a nossa história, quem nós somos, o resultado. E vai unindo aí com o tempo a persistência de tudo isso. Agora, sabe qual é o gostoso? É que a gente continua com o segundo volume da edição sim. Poder de uma História. Aí a Cris que vai pensar quem são as histórias desse segundo volume. Eu tô quietinha aqui na minha. Agora, da edição Poder de uma Mentoria, a gente já vai fazer festa com elas, não adianta. Já. A gente quer bagunçar mesmo. E essa edição, eu quero trazer algo novo, Cris, dentro desse pilar de mentoria que você também faz. Né? Porque você também é mentora, né, Cris? Você também é mentora, mentorada, mas você também atua como mentora dentro da consultoria. Que, inclusive, você começou aí algumas jornadas novas na sua vida, né? Me conta. Comecei. Então, falo, depois de 25 anos no mundo corporativo. Uau, E aí que delícia. eu falei, eu acho que agora é hora, né? Agora é hora. Como que a gente começa a olhar e eu consigo trazer todo esse meu aprendizado do mundo corporativo para outros lugares, né? Sem aquele espaço limitado. E eu comecei com a mentoria. Então, assim, o meu primeiro produto que eu testei muito, com mais de 50 mulheres, foi mentoria. E por que eu comecei com a mentoria? Quando eu fundei a comunidade Negras na CX, o primeiro dado que eu tive era que 30% das mulheres estavam desempregadas. E aí não dá para a gente falar de... o nosso propósito é dar visibilidade para a mulher e ela não tem o básico, que é estar empregada. E eu falei, bom, vou ter que fazer alguma coisa, vou ter que ajudar essas mulheres. E eu não sabia, eu falei, mas não sou nem de RH, mas o que eu pensei? Eu sou uma gestora, eu trabalhei em grandes empresas, eu contratei muita gente, eu trabalhei em empresas em momentos de expansão, nas próprias terceirizadas, eu também participava dos processos seletivos, fui capacitada pelas empresas que eu atuei, e eu falei, então eu vou ajudar. Então eu comecei... Não era um produto vendável, era um produto para realmente ajudar com todo o meu coração aquelas mulheres. E começou a dar muito certo. Porque era assim, faz 1 ano, Cris, que eu estou desempregada, faz 3 anos que eu estou desempregada, eu tenho medo de fazer uma entrevista, eu tenho medo de mandar meu currículo. E aí eu fui começando a entender, então, o que eu precisava trabalhar nessa mentoria. Primeira coisa, né, que eu acho que você até colocou ontem, as mulheres têm dificuldade de contar o que elas são, né? Todo o potencial que elas entregam. Então, quando eu assim, é sempre 1 a 1 e sempre com um bate-papo primeiro. Quando elas começam a contar a minha história, elas contam um monte de coisa. Quando eu olho para o currículo, eu falo, mas esse currículo não está sendo isso. Como que você acha que o mercado vai conseguir conectar com isso? E aí eu sempre ensino elas a fazerem o currículo. Que bacana. Não faço. E aí eu entendi que tinha um modelo. Então, assim, o modelo era currículo, a autoridade que você gera nas redes sociais, porque goste ou não, mas o LinkedIn está aí, a gente precisa usar e a gente precisa contar, e a gente precisa estar lá, as pessoas precisam conhecer a nossa história lá. E a entrevista, a preparação para a entrevista. Normalmente, quando arrumo o currículo, que é a parte, eu falo que é a parte que tem mais esforço, ela já toma conta da história dela, Sim. Que é a hora que ela escreve, né? E conecta muito com isso. E aí tudo flui muito rápido, tá? E depois eu comecei a entender que depois que ela arruma emprego, tem um outro desafio. Às vezes, exatamente numa cadeira maior, e ela precisa disso. Então, aí eu faço o de carreira, ou eu faço a mentoria também, ajudando ela a implantar uma área nova. E mentoria passou a ser meu carro, sim, o primeiro, tá? Porque aí depois disso vem mais, né? Que é o que a gente... Aquele funil de todas as outras necessidades, né? É a empresa que precisa realmente de uma consultoria e aí precisa vir alguém externo para olhar e para melhorar todos. Então, também presta esse serviço. Palestra, treinamento... Então, o ecossistema inteiro e, principalmente, mentoria de liderança, né? A gente estava até comentando o como hoje a gente ainda tem bastante dificuldade com os líderes. Total.
E aí é esse acompanhamento mesmo, né, de desenvolver lideranças. Eu venho aí, né, de mais de 20 anos como líder e também desenvolvendo outros líderes dentro da empresa. Então, trago todo esse conhecimento para desenvolver novos líderes dentro das empresas. E que eu falo, gente, eu viveria de mentoria assim todos os dias, porque trocar é uma delícia, né? É bom demais, né, É bom Cris? demais, eu aprendo demais, porque a cada mentorada nova também me desafia o que eu vou entregar para essa mulher, o que eu vou entregar de diferente. Acabei de receber uma mensagem de uma mentorada, que ainda não era, né? Ela falou, nossa, que carinho que você me mandar um material tão personalizado. É isso, né? Vamos fazer. É bom É bom demais, né, demais, né? Cris? Porque eu quero falar para ela, olha, eu estou fazendo uma mentoria para você. E as minhas mentorias são todas personalizadas. Dá Nossa. trabalho? Dá. Mas aí é isso, gera indicação. Essa pessoa veio de uma indicação, a outra veio. E de forma orgânica, a gente vai criando esse ecossistema e vai se apoiando, né, entre nós. Não, e isso faz toda a diferença, né, Cris? Faz. É o que a gente está fazendo aqui, né? Eu acho que Exatamente. esse apoio, essa rede, né? Eu sempre pontuo, o selo Série Mulheres, ele não é só um selo editorial, ele é um movimento, ele é uma rede. Se a gente entende que a gente pode ser rede, que a gente pode ser movimento, por que não? Né? Então a gente está aí construindo. Isso que você faz toda a diferença. Nunca foi tão importante ter alguém que nos auxilie, que nos mostre o caminho, sabe, que nos apoie no meio do caminho. Porque eu falo que mentoria é aprender e ensinar ao mesmo tempo. Sim. Né? Eu consigo aprender e ensinar, Sempre. porque eu estou aprendendo constantemente, é como você pontuou. E é isso que a gente não pode perder. Jamais. Jamais. A minha mentora, que inclusive está no livro, Camila Santos, a primeira do grupo dela de mentoria, ela falou exatamente isso. Ela falou assim: a Cris é um movimento. Você trouxe exatamente a frase que a Camila trouxe. E ela fala uma frase que eu adoro, que é: seja interessado para ser interessante. Então, o movimento é isso, né? É Quando a isso. gente se interessa pelo outro, a gente se interessa pela história do outro, o outro se interessa pela nossa história. E aí, esse movimento de troca. É mais que é um movimento do universo, né? Totalmente, é energético. Eu- Você sente, né, Cris? Sente. Você sente. Eu falo assim que, de verdade, acho que é isso. Eu encontrei ali, eu criei a metodologia, mas tem uma magia que acontece. E eu falo para essas mulheres, gente, é assim, quando você se movimenta, o universo vai te ajudar a chegar. Essa é uma frase, inclusive, que eu li no livro do Paulo Coelho, quando eu era adolescente, que falava que o universo se movimenta para que você realize a sua lenda pessoal. Isso ficou gravado na minha cabeça, assim, quando eu quero uma coisa, quando aquilo é o meu propósito, o universo vai se encaixando. É isso, a gente conhece pessoas que abrem portas, a gente tem um amigo que lembra da gente em outro momento, e as coisas vão acontecendo. Agora, você está parado... Gente, parado só, rezando, orando, pondo o joelho no chão, Não. sem ação. Tem que ter. Tem que ter ação. Porque até para os deuses, né, nos ajudarem, a gente precisa estar em movimento. Então, eu acredito muito e acredito nesse poder de conexão mesmo, né? Entre as pessoas. Eu falo, hoje 95% das minhas mentoradas são mulheres. Mas eu tenho os homens também, e eles são ótimos, né? Os homens prático e também são os que mais indicam. Bacana. Porque Faz toda a diferença, né, Cris? Faz toda a diferença. É isso. Mas olha, tô super feliz. A gente caminha aqui com essa jornada linda, né? E agora com 2 projetos, porque a gente é chique. Né? Sim. A gente caminha, que é as autoras caminhando aí para uma aula prática sobre mentora de impacto. Que delícia, gente! Esse livro vai ser incrível. Então, aguarde que tem muito mais coisas boas chegando por aí. E a edição Poder de uma História, que tem que ter continuidade. Afinal de contas, tem muita mulher ainda para contar a história. Muita, né, Cris? Muita mulher. gente, muita. Ontem, eu falando com uma das coautoras, ela, Andréia, a gente tem 1.200 mulheres. Eu falei assim, olha, vamos escolher quantos livros dá para fazer por ano. Não é assim.
E a gente conversou bastante, mas isso é muito gostoso, porque é a real necessidade que a gente entende também de deixar o legado, né? Sim. De deixar o legado com um selo que realmente entendeu qual era o propósito, né, de tudo. Porque a literatura, a história, o valor que você dá à história de alguém é muito importante. E eu sempre digo que nós representamos uma grande geração de mulheres, né? E eu tenho essa grande responsabilidade. Eu represento todas as mulheres que não publicaram, mas que pensaram em publicar. Eu represento todas as mulheres, né, que realmente foram apagadas da história. Eu represento todas as mulheres que tiveram ali o nome de um homem, porque não podia colocar o seu nome. Então, eu represento todas elas. E quando você tem esse propósito dentro de você, as coisas acontecem. Então, quem realmente você representa? Né? Então, a gente precisa realmente se agarrar nisso e fazer a diferença. Não é olhar para a desigualdade somente, mas é falar, tá, o que eu posso fazer para mudar isso? Então, é essa ação que você traz, Cris, enquanto mentora, mentorada, é se colocar no lugar de aprender e ensinar e equilibrar isso dentro de você. Não existe ego quando a gente equilibra isso. Não. Né? E eu acho que eu falo, é muito triste alguém que diz que já sabe tudo, Não né? é? É muito triste. Eu tô sempre aprendendo e as pessoas, né, me colocam às vezes na referência como alguém que conhece muito. Realmente, eu estudo, eu falo, eu brinco inclusive que as pessoas falam, você não tem sabotadora? Eu falo, gente, minha sabotadora estuda. Quando eu tô insegura com alguma coisa, eu vou lá, eu estudo, eu mergulho e eu vou. Mas assim, a troca e essa... Eu não acho que o pessoal usa muito humildade, mas eu acho que não é isso. Eu acho que quanto mais que... quando a gente entende que a gente nunca vai saber tudo e a gente olha para o outro para aprender, então é uma troca com o outro que você aprende. E eu sou super a favor do estudo formal, né? Eu sou a pessoa dos diplomas, eu gosto de diploma, mas a gente aprende de várias formas, com pessoas que tem ou não diploma. E a delícia é essa, né? É a jornada de aprender. Acho que quando a gente fala de experiência, é isso, né? Não é quando acabou, mas como que foi todo esse passo a passo. É isso que a gente leva, né? Com certeza. E faz toda a diferença. Mas, Cris, quero te agradecer, né? Gente, é muita coisa boa, né? Muita novidade num podcast só, mas esse tinha que ser diferente, né? Esse é materializado aqui, tudo que a gente fez, com muito carinho, histórias sensacionais, legados incríveis, mulheres que começaram do zero, mulheres que realmente acreditam no poder que têm, mulheres que estão dando um passo de cada vez, mas entenderam como esse passo, que jornada esse passo vai levar a cada uma delas. Então, Cris, eu abro aqui para você deixar uma mensagem especial para essa mulherada linda e tem muito mais por aí, com certeza. Eu quero agradecer a confiança de todas as coautoras, né, que confiaram no trabalho de que a gente ia fazer um livro lindo. Eu acho que saiu muito além, né, do que a gente imaginava. O evento ontem, eu ainda estou sentindo, né? E eu acho que todas as mulheres ainda estão vibrando o quanto foi forte, potente estarmos juntas. Gente, acho que assim, é uma experiência realmente, né? Uma experiência que é para a vida toda e experiência da gente deixar um legado, né? Então, eu falo, esse livro está trazendo uma era de mulheres. Então, assim, como lá em 2000 e muitos 2000, as pessoas vão, mas como que as pessoas olhavam a experiência do cliente, ou como eram essas mulheres que atuavam a experiência do cliente lá em 2026? Vai pegar o nosso livro e vai entender. E é isso, né? É um livro de mulheres possíveis. Porque a gente não está falando aqui de nenhuma superstar. A gente está falando de mulheres realmente batalhadoras, que são muito esforçadas mesmo, que passaram por muita coisa. Então, muito obrigada a todas as mulheres que aceitaram participar. Vem aí convite para novas mulheres, porque não coube todas mulheres incríveis que eu conheço nesse livro, mas olha, pode ter certeza que esse livro já está assim, as estrelas de CX, tá? Uau. Eu vou te falar aí que a gente está com as mulheres mais incríveis realmente que hoje
trazem e fazem essa troca falando de experiência do cliente. Com certeza. Obrigada pelo carinho, Cris. E finalizamos aqui o nosso podcast com muitas novidades, começando 2026 com força total, porque afinal de contas nunca foi tão importante entender o poder da experiência com o cliente. Até a próxima.